Saudamos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a vencer o pecado. Que o Espírito Santo nos dê entendimento de tudo que for lido agora na Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos dar continuidade à leitura do livro Eventos Finais, no capítulo 16. O título é O Fim do Tempo da Graça. Ninguém sabe quando terminará o tempo da graça. Deus não nos revelou em que momento essa mensagem será concluída ou quando terá o fim o tempo da graça. As coisas reveladas aceitaremos para nós e nossos filhos. Porém, não busquemos saber aquilo que foi mantido em segredo nos concílios do Todo-Poderoso. Chegam cartas para mim perguntando se tem algum esclarecimento especial quanto ao fim do tempo da graça. E respondo que tenho apenas esta mensagem para dar. Agora é tempo de trabalhar, enquanto é dia, pois a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João 9, 4. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 191. Veja só o que está escrito em Patriarcas e Profetas, página 98. Assim, quando Cristo terminar a sua intercessão pelo homem culpado, antes da sua vinda nas nuvens do céu, fechar-se-á a porta da misericórdia. A graça divina não mais restringirá os ímpios e Satanás terá pleno domínio sobre aqueles que rejeitaram a misericórdia. Esforçai-se-ão por destruir o povo de Deus. Mas como Noé estava encerrado na arca, assim os justos estarão protegidos pelo poder divino. Então, o que está sendo dito aqui? Quando a porta da arca, o que diz a palavra? Assim como foi no dia de Noé, será a vinda do Filho do Homem. A porta da arca representa a porta da graça. Quando a porta da arca foi fechada, as pessoas que estavam dentro da arca estavam protegidas. E assim como quando for fechado a porta da graça, nenhum santo do Senhor morrerá. E os anjos do Senhor nos protegerá. Tá certo? Então, e Satanás terá todo o domínio sobre os ímpios, mas não sobre os justos. Imposição da lei dominical antes do fim do tempo da graça. O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta se formará antes que termine a graça, pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido seu destino eterno. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 81. O que é a imagem da besta? E como ela será formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres e é uma imagem a primeira besta. É também chamada a imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características da própria besta, que é o papado. Quando a igreja primitiva se corrompeu, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado
e o empregava para favorecer seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. A fim de que os Estados Unidos formarem uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também será empregada pela Igreja para realizar os próprios fins. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. O Grande Conflito, página 443 e 445. O fim do tempo da graça após o selamento. Pouco antes de entrarmos no tempo da angústia, todos nós recebemos o selo do Deus vivo, que está lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 2. Então eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos e vi fomes, epidemias e espada, nação se levantando contra nação e o mundo inteiro em confusão. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro do céu, um anjo com tinteiro de escrivão ao lado e voltou da terra. Ele informou a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Esse anjo saiu para selar e numerar os santos do Senhor. Então vi Jesus que estivera ministrando diante da arca, isso no Santíssimo, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário sobre a terra, levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. Acabou. Aqui a porta da graça é fechada. Primeiros Escritos, página 279. E está também em Apocalipse, capítulo 8, verso 5. Só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante. Embora a nação esteja se levantando contra a nação e o reino contra reino, não se desencadeou ainda um conflito geral. Os 4 ventos sobre os 4 cantos da terra ainda estão sendo retidos. Tá? Por quê? Porque os santos ainda não foram totalmente selados. Lembre-se que o selamento já estava ocorrendo desde a época de Ellen White. Tá? Até que os servos de Deus estejam selados na testa. Então, as potências do mundo reunirão forças para a última grande batalha. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 14. O anjo que volta da terra anuncia que sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo de Deus vivo. Apocalipse capítulo 7, verso 2. Então Jesus deixa de interceder no santuário celestial, no lugar santíssimo, levanta as mãos e com grande voz diz: está feito. Está em Apocalipse capítulo 16, verso 17, e o Grande Conflito, página 613. Então ele não vai mais ouvir nenhuma oração. Mas as pessoas sempre deixam para fazer no fim, né? Sempre deixam, vão buscar o Senhor e não vai ter mais jeito. Repentina e inesperada. Quando Jesus deixar de interceder pelo ser humano, os casos de todos estão decididos para sempre. Terminará o tempo da graça, as intercessões de Cristo cessarão no céu. Por fim, esse tempo virá de repente sobre todos. Será rápido. E os que não purificarem a mente pela obediência à verdade serão encontrados dormindo. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 191. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos que buscar por nós mesmos a verdade.
Não pense você e eu que nós já sabemos de tudo. O que nós já sabemos é o suficiente para nos salvar. Eu já ouvi irmãos falando isso aí. Misericórdia. Misericórdia. Você, meu irmão, minha irmã, que tem esse pensamento e passa isso para as pessoas, você será cobrado. Você será cobrado. Quando terminar o tempo da graça, isso se dará de forma repentina e inesperada. Numa ocasião em que menos esperarmos. Mas podemos ter hoje um registro limpo no céu e saber que Deus nos aceita. Ou seja, Ele ainda está lá. Ele ainda está intercedendo por nós diante do Pai, diante do Criador, diante do Eterno, no lugar santíssimo. Quando se encerrar a obra do juízo investigativo, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida ou para a morte. O tempo da graça terminará pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu. Ou seja, 3 anos e meio, um pouco mais, para nós é muito tempo, mas para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia, então vai ser muito rápido. Lembrando que após o fechamento da porta da graça, nós teremos ainda 3 anos e meio literais, Apocalipse capítulo 13, verso 5, de supremacia papal. Lembrando que Mateus 24, 22 diz, se esses dias não tivessem sido abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Não terão, meu irmão, não haverá mais 1260 anos. Não haverá. Até porque nós já ultrapassaríamos o 7º milênio, onde no Espírito de Profecia diz que 6.000 anos foi permitido que Satanás atormentasse o povo de Deus. Esse tempo acabou. Nós estamos no início do 7º milênio. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na arca, Deus o manteve trancado e os ímpios permaneceram do lado de fora. Presta atenção. A porta da arca representa a porta da graça. E Deus manteve Noé e sua família. Durante 7 dias, o povo, não sabendo que seu destino estava determinado, continuou em sua vida de descuido. Isso faz lembrar alguma coisa, meu irmão? Você, minha irmã, estão atentos ou estão descuidados? Estão estudando verdadeiramente ou só passando só o pincel na lição da escola sabatina? Isso não é estudo não, meu irmão, minha irmã. Não é esse estudo que Deus manda ver, não. Na minha Bíblia, está lá, examinais criteriosamente, a Bíblia King James. Criteriosamente, não é um exame aleatório, não. Então, eles não sabiam do seu destino, estavam determinados, continuou em sua vida de descuido e de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Quantos não zombam de mim? Assim disse o Salvador, será também a vinda do Filho do Homem, Mateus 24, 39, silenciosamente despercebida, como o ladrão à meia-noite. Virá a hora decisiva que determina o destino de cada pessoa, sendo retirada para sempre a oferta de misericórdia ao ser humano culpado. E esses que criticam são os que menos estudam. São os que menos estudam. Enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amigo dos prazeres procura sua satisfação, enquanto a escrava da moda está se preocupando com seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado foste na balança e foste achado em falta. Daniel 5:27.
O Grande Conflito, página 490. A atividade humana depois do fim do tempo da graça. Os justos e os ímpios estarão ainda vivendo sobre a terra em seu estado mortal. Os homens estarão plantando e construindo, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final irrevogável foi pronunciada no santuário celestial, no Santíssimo. O Grande Conflito, página 491. Quando a decisão irrevogável do santuário tiver sido pronunciada e para sempre fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não ficarão sabendo. As formas de religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual finalmente o Espírito de Deus terá se retirado. Isso deles. Mas com os justos, ele estará conosco por toda a eternidade. E o zelo satânico, com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus desígnios maldosos, terá a semelhança do zelo para com Deus. O Grande Conflito, página 615. O trigo e o joio deverão crescer juntos até a colheita. Mateus 13:30. Não é o que acontece na nossa igreja. Os líderes se acham deuses, rasgam as escrituras, seguindo manuais de igreja, e tiram as pessoas que estudam verdadeiramente a palavra de Deus. É isso que acontece. Mas está escrito que os santos seriam perseguidos. Está escrito. E amém por isso que a minoria, né? E você, meu irmão, minha irmã, que fazem parte, não é o perseguidor, e sim o perseguido. Porque Deus, se essas pessoas conhecessem verdadeiramente o Senhor, elas não aceitariam isso, de excluir membros ou perseguir membros. Jesus não concorda com isso, até porque na sua palavra diz que ele não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, ele vai atrás das ovelhas. Né? Eu já teve pastores no nosso distrito que membros que não participavam mais dos cultos, mais de 50 foram excluídos. Né? No entanto, a Bíblia diz que tem que buscar. Ai dos pastores que apacentam as minhas ovelhas. Jeremias 23. Eu os castigarei, mas eu mesmo irei trazer essas ovelhas. Que pastores são esses? Que membros somos nós? Estamos cegos, assim como diz lá a igreja de Laodiceia, que Deus não mente. É a condição da igreja. E a igreja seguindo cego, seguindo cego. Não estudam. Que pena. É lamentável. Nós que éramos conhecidos como os conhecedores da palavra, mas serão pegos de surpresa. Serão pegos de surpresa e não vai ter desculpa. Nem para mim, nem para você. Não vai ter desculpa, não. O trigo e o joio deverão crescer juntos, ou deveriam, né? Até a colheita, que essa colheita quem faria é os anjos do Senhor. Mateus 13:30. No desempenho de seus deveres cotidianos, os justos estarão até o fim em contato com os ímpios. Os filhos da luz estão espalhados entre os das trevas, para que o contraste salte aos olhos de todos. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 100. Cristo declarou que quando ele vier, alguns de seu povo que o guarda estarão empenhados em negócios. Uns estarão plantando no campo, outros ceifando e colhendo, e outros ainda moendo no moinho. Manuscrito 26 de 1901. A descrença e os prazeres proibidos continuam. Em grande medida, o ceticismo e o que é chamado de ciência tem minado a fé do mundo cristão em suas Bíblias.
Erros e fábulas são bem aceitos para que eles possam seguir o caminho da transigência pessoal e não ficar alarmados, pois não procuram preservar o conhecimento de Deus. Dizem: o dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. Mas em meio à sua descrença e prazer perverso, será ouvido a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Quando tudo em nosso mundo for atividade contínua, imersa em egoísta ambição de lucro, Jesus virá como ladrão. Manuscrito 15b, de 1886. Quando os que dizem ser povo de Deus passarem a se unir com o mundo, vivendo como vivem os do mundo, e com eles aproveitando os prazeres proibidos, quando a ostentação do mundo se tornar a ostentação da igreja, quando os sinos para casamentos estiverem tocando e todos olharem para o futuro, esperando muitos anos de prosperidade temporal, subitamente, como nos céus brilham o relâmpago, virá o fim de suas ilusões e falsas expectativas. O Grande Conflito, página 338 e 339. Em um momento inesperado, quando Ló advertiu os membros da sua família da destruição de Sodoma, eles não quiseram atender às suas palavras e o consideraram um fanático, assim como foi Noé. Noé era considerado um fanático, não sabe o que diz. E hoje não é diferente, nós somos tratados assim. A destruição os encontrou desprevenidos, assim será quando Cristo vier. Fazendeiros, comerciantes, advogados e empreendedores estarão completamente absortos nos negócios. E o dia do Senhor, que é o sábado, Jesus virá no sábado. Eu tenho esse vídeo e eu provo no assíntio do Senhor que Jesus virá no sábado. Então, o dia do Senhor virá sobre eles como um laço. Quando pastores, fazendeiros, incluindo pastores, fazendeiros, negociantes, advogados, grandes e pretensos homens bons exclamarem paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Não confie em ninguém, nem em mim. Você deveria achar sempre que o seu pastor é Jesus Cristo. Então procure o que ele tem para nos dizer. Lucas relatou as palavras de Cristo de que o dia de Deus, que é o sábado, vem como um laço. Lucas 21, 34. A figura de um animal andando na selva em busca da presa é que, de repente, é apanhado na armadilha disfarçada do caçador. Quando as pessoas estão despreocupadas, distraídas nas diversões, absortas em comprar e vender, o ladrão se aproxima com passos furtivos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Carta 21, de 1897. Líderes religiosos estarão cheios de otimismo. Quando a racionalidade da filosofia tiver banido o temor dos juízos de Deus, quando mestres religiosos estiverem a apontar no futuro para longas eras de paz e prosperidade, e o mundo estiver absorto em sua rotina de negócios e prazeres, plantando e construindo, banqueteando-se e divertindo-se, rejeitando as advertências de Deus e zombando de seus mensageiros, então é que súbita destruição lhes sobrevirá e não escaparão. Patriarcas e Profetas, página 104. Não importa a época, o dia do Senhor, que é o sábado, virá de improviso aos ímpios. Quando a vida prosseguir em sua rotina, as pessoas continuarem absortas nos prazeres, negócios, comércios e ambição de ganho,
os líderes religiosos enaltecerem o progresso do mundo e o povo estiver embalado em uma falsa segurança, então, como o ladrão à meia-noite rouba a casa que não é guardada, sobrevirá repentina destruição aos descuidados e ímpios, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 3 a 5. E o grande conflito, página 38. Satanás deduzirá que terminou o tempo da graça. No tempo de angústia, Satanás instigará os ímpios e eles cercarão o povo de Deus para destruí-lo. Mas ele não saberá que foi escrito perdão ao lado de seus nomes nos livros do céu. Amém. Por isso. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, instigará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. Ele vê que santos anjos os estão guardando e deduz que seus pecados foram perdoados, mas não sabe que seus casos foram decididos no santuário celestial. O grande conflito, página 618. Após o fechamento da porta da graça, nenhum santo morrerá. Fome da palavra. Os que agora não valorizam, não estudam, nem honram a palavra de Deus, proferida por seus servos, terão motivo para se lamentar amargamente no futuro. Por isso que eu digo, meu irmão, minha irmã, estude. O momento de estudar é agora. Não despreze as Escrituras. Não despreze, meu irmão, minha irmã. A igreja está na condição laodiceana. A igreja está morna. E a maioria está nessa condição. E se não houver uma mudança, se não houver uma mudança de postura dessa maioria, todos vão se perder. Meu irmão, minha irmã, aquele povo do tempo de Pentecoste, eles receberam o Espírito Santo porque foram batizados da forma correta. A igreja que está na condição laodiceana, que o Espírito de Profecia deixa muito claro que é a igreja adventista, se não for batizada em nome do Senhor Jesus, como todos os batismos foram executados no dia de Pentecoste em nome do Senhor Jesus, esse povo nunca receberá o Espírito Santo. Nunca. Pelo contrário, o Espírito de Profecia deixa claro, está lá no meu vídeo, que Satanás tem total domínio sobre eles. Não sou eu que estou dizendo. É o assim diz o Senhor. 1 Tessalonicenses 5,20. Não desprezeis as profecias. Vi que o Senhor, em juízo, andará no fim dos tempos pela terra. As terríveis pragas começarão a cair. Então, os que desprezaram a palavra de Deus, os que a tiveram em pouca conta, andarão de mar a mar e de norte até o oriente, correndo por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Vão deixar para procurar na última hora. É tarde demais. Amós, capítulo 8, verso 12. Há na terra uma fome de ouvir a palavra. Manuscrito 1 de 1857. Vão atrás. Esse livro, meu irmão, minha irmã, ele tem poder. Hoje. Mas quando a porta da graça for fechada, ele vai se tornar um livro comum. As pessoas vão ler, reler e não vão entender nada. Até porque o Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não vai estar mais à disposição de vocês, dos que desprezam a palavra, dos que acham que do que já tem já é suficiente e estão sendo enganados, porque não segue o assim diz o Senhor, e sim o assim diz a igreja. Não mais orações pelos ímpios.
os ministros de Deus terão realizado seu último trabalho, oferecido suas últimas orações, derramado sua última e amarga lágrima por uma igreja rebelde. E um povo descrente terá sido dado sua última e solene advertência. Quão depressa casas, terras e dinheiro que foram ambiciosamente acumulados e acalentados e firmemente agarrados serão dados em troca de alguma consolação pelos que diziam crer na verdade, mas não viveram de acordo com ela. Para que seja explicado o caminho da salvação, para ouvir uma palavra de esperança, uma oração ou exortação de seus pastores. Então, meu irmão, minha irmã, é aquilo que eu digo. Quantos não tem de nós que se dizem cristãos e fazem acepção das pessoas, tratam as pessoas com indiferença? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que Deus odeia Satanás e os anjos caídos? Quem conhece Deus sabe a resposta. Claro que não. Claro que Deus ama Satanás e seus anjos caídos. Ele não admite o que eles fazem, mas eles são sustentados. A vida, a existência deles é sustentada pelo Criador. E tanto que no fim, Deus vai chorar, porque Ele vai destruir Satanás, seus anjos, que um dia viveram ao lado dele, como também todos os ímpios. Todos os ímpios. Deus é amor. Se Ele nos orienta a amar até nossas pessoas que nos perseguem, os nossos inimigos, Deus é a fonte do amor. Ele ama Satanás. Para quem não conhece Deus, essa é uma grande dica, é uma grande verdade. Então você, meu irmão, minha irmã, que tratam as pessoas com indiferença, até mesmo seu irmão de fé, reveja seus conceitos. Você ainda não é convertido e nem convertida. Trate de se relacionar verdadeiramente com o Senhor. Porque você, meu irmão, minha irmã, assim como a igreja, é culpado de muitas coisas que acontecem de errado com os irmãos que vocês ajudam a excluir como membros da igreja, ou se omitem porque são covardes, e muitas vezes esses irmãos se prostituem, se destroem, se suicidam, mas o sangue desses irmãos estão em suas mãos, e vocês serão cobrados por isso, porque vocês trataram essas pessoas com indiferença. E não diga para mim, você pode até me enganar, mas a Deus ninguém engana. Ninguém engana. Eu digo isso porque eu já senti na pele isso. Como eu tive um amado irmão que também foi desprezado. E ele teve um fim muito triste, porque a própria igreja o rejeitou, como muitos irmãos viraram as costas para ele. Mas eu creio que ele dorme no Senhor. Quem sabe, quem me conhece, sabe de quem eu estou falando. Deus vai cobrar de vocês o que vocês estão fazendo. Fizeram com ele, estão fazendo comigo e estão fazendo com muitos outros. Deus vai castigar vocês. Por isso que Deus não faz acepção de pessoas. Isso são verdadeiros cristãos? A Deus vocês nunca serviram. Nunca. Eles continuarão sentindo fome e sede inutilmente. Sua sede jamais será saciada. Eles não poderão obter nenhuma consolação. Seus casos estarão decididos e resolvidos para sempre. Será um momento espantoso e terrível. Manuscrito 1 de 1857. Na ocasião em que os juízos de Deus estiverem caindo sem misericórdia, como será invejável para os ímpios a posição dos que habitam no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91.1.
A fortaleza em que o Senhor esconde todos os que o têm amado e obedecido a seus mandamentos, todos eles. E falo exclusivamente para os adventistas, inclusive em adoração, que não terás outros deuses diante de mim. Falo do terceiro Deus, o Espírito Santo, que não existe. Não existe esse terceiro Deus. Não existe 3 pessoas, só existe 2 pessoas. O Pai e o Filho. E o Espírito Santo de ambos atuando em determinado momento, conforme a Bíblia. Nesse momento, a condição dos justos será realmente invejável aos que estiverem sofrendo por causa de seus pecados. Mas a porta da graça estará fechada para os ímpios. Depois que terminar o tempo da graça, não serão mais oferecidas orações em seu favor. Acabou. Não tem mais jeito. O caráter não pode ser transferido. O Senhor vem com poder e grande glória. Será então o seu trabalho fazer completa separação entre o justo e o ímpio, mas o óleo não pode ser transferido para o vaso dos que não o têm. Então se cumprirão as palavras de Cristo, estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Isso aqui, meu irmão, minha irmã, de outra denominação, que não sabe, eles dizem que isso aqui acontece no arrebatamento secreto. Aí se tiver um piloto voando, some o piloto, o avião cai. Isso aqui é após o fechamento da porta da graça. Deus não vai levar os seus santos sem que ele venha nas nuvens. E os que dormem no Senhor vão aguardá-lo o seu retorno. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Mateus 24, 41 e 40. Os justos e os ímpios estarão juntos no trabalho da vida, mas o Senhor lê o caráter. Ele discerne quem são os filhos obedientes, que respeitam e amam os seus mandamentos na totalidade. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 234. Morrer é algo solene, mas muito mais solene é viver. Todo pensamento, toda palavra e todo ato de nossa vida serão novamente enfrentados. O que fazemos de nós mesmos no tempo da graça nos acompanhará por toda a eternidade. A morte traz a dissolução do corpo, mas não efetua mudanças no caráter. A vida de Cristo não muda nosso caráter, apenas o fixa para sempre, sem possibilidade de qualquer mudança. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 466. Outro tempo de graça não convenceria os ímpios. De tão rebeldes, de tão resistentes, se tivessem outra oportunidade, eles rejeitariam. Eles ficariam do lado da igreja, onde Deus disse que maldito o homem que confia no homem. Eles teriam preguiça de examinar as Escrituras, porque não tem tempo para Deus. Devemos aproveitar ao máximo nossas oportunidades atuais. Não nos será concedido outro tempo de graça para que possamos nos preparar para o céu. Essa é a nossa única e última oportunidade para formar um caráter que nos habilite para o futuro lar que o Senhor preparou para todos os que o obedecem aos seus mandamentos. Carta 20 de 1899. E eu quero, o que eu mais quero é estar no céu, do lado de Cristo, fazendo parte dos 144 mil, e vai acompanhar o Salvador para onde quer que ele vá. Eu quero estar colado nele. Esse é o meu desejo. E eu espero que ele me ajude a realizar esse sonho. Não haverá um tempo de graça depois da vinda do Senhor. Os que dizem que haverá estão enganados e iludidos. Antes que Cristo venha, a situação será semelhante à que existiu antes do dilúvio.
sempre é dito isso, assim como foi no dia de Noé, será a vinda do Filho do Homem. E depois que o Salvador aparecer nas nuvens do céu, ninguém terá outra oportunidade de obter a salvação. Todos terão tomado sua decisão. Carta 45, de 1891. Todos serão examinados e julgados de acordo com a luz que tiveram. Outros tiveram grande luz, mas desprezaram. Os que se desviaram da verdade para as fábulas não podem esperar uma segunda oportunidade. Não haverá um milênio temporal. Se depois que o Espírito Santo trouxe convicção aos seus corações, resistirem à verdade e usarem sua influência para impedir que outros o recebam. Isso aqui é para nós, adventistas. Nem aceita, ainda não permite que outros a recebam. Vou dar um exemplo? Eu falo de mim. Eu fui excluído do grupo do WhatsApp da igreja, porque eu estava postando o assim diz o Senhor. E eu disse amém por isso. E o pastor ainda mentiu, disse que estava dando uma arrumada porque pessoas ali tinham mudado de número. Eu não mudei de número. Cuidado, pastor. O pai da mentira é Satanás. Eles nunca se convencerão. Não buscaram a transformação do caráter no tempo da graça, que lhes foi concedido, e Cristo não lhes dará a oportunidade de passarem outra vez pela mesma situação. A decisão é definitiva. Carta 25 de 1900. Então, meu irmão, minha irmã, outro detalhe que tem que ser dito aqui, para a igreja que diz que já tocou a trombeta, e é mentira, mas os irmãos, a maioria, diz amém, porque são preguiçosos e não examinam as escrituras. Aqui diz, em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 302, diz assim: as mensagens solenes que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar na mente do povo de Deus. Capítulo 7, verso 2, fala do selo do Deus vivo. Os anjos estão segurando, no capítulo 7, os 4 ventos. As trombetas aparecem no capítulo 8. Um pouco antes, Jesus, do capítulo 8, de 1 a 6, Jesus lança o incensário sobre a terra, para de interceder, fecha a porta da graça. Os anjos tocam as 7 trombetas após o fechamento da porta da graça. Como é que trombeta já tocou? Se aqui está dizendo que as mensagens solenes que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar na mente do povo de Deus. E aí? Por que não está ocupando a mente da maioria? Porque a maioria está morno. A maioria está nas garras de Satanás. É o que está escrito no Espírito de Profecia. É só vocês verem o meu vídeo que fala sobre a igreja de Laodiceia. Vocês entenderam a situação que vocês se encontram? Porque não tem coragem de examinar as Escrituras? E diz amém do que os doutores da lei dizem? Ah, mas o fulano de tal dos Osórios Pereira é mestre em Apocalipse, o que ele disse está dito. Deus não disse que é para a gente confiar nos homens, e nem pastor, em ninguém. Nós temos que examinar as Escrituras por nós mesmos. Aqui em Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim: sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-se ou iludindo a si mesmo. Sejam praticantes da palavra, estudem. Isso é uma orientação, mais uma orientação divina. Mas nós somos resistentes. Nós estamos às portas, meus irmãos, do decreto, que virá como festa. Domingo Verde, passaporte verde, tudo o que está acontecendo, nos obrigando, isso já é uma preparação do que está para acontecer. Uma preparação.
O mundo será preparado para um único bloco, um único líder mundial. O mundo está sendo preparado para isso. Aí a pergunta que eu faço: você está preparado, meu irmão, minha irmã? O que está por vir? Você está realmente firme na rocha? Ou você não tem conhecimento do que está acontecendo, ou do que está por vir? Ou você não examinou as Escrituras como Deus nos manda examinar? Ele não manda ver superficialmente, não. Estando escola sabatina, aquela lidazinha ali, estudei. Não é isso não. Cuidado. Não haverá desculpa para ninguém. Agradeço mais uma vez, meu irmão e minha irmã, pela atenção, pelo carinho. Busquem o Senhor. Busquem, ainda há tempo de você buscar o Senhor. Não é a igreja que vai te salvar, não. Pelo contrário, a igreja vai te levar para o buraco. Apesar de ser a igreja de Deus, ela está prestes a cair, mas ela não cairá. Mas os doutores da lei vão levar muitos para o buraco, muitos para o fogo eterno. Muitos vão se perder e vão ter que dar a mesma desculpa que Adão e Eva deram e não teve desculpa para eles. Ah, Senhor, foi o pastor da tua igreja. Tem desculpa não. Deus mandou a gente examinar as Escrituras. João 5,39. Examine. Muita coisa errada, ensinada dentro da casa do Senhor e muita gente comendo, engolindo porcaria porque não tem coragem de examinar. Fique na paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Amém.